Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Lê do canal Culinária Coreana e essa é a terceira aula de Hangul. Para quem perdeu a primeira e a segunda aula, tudo bem, calma. Assiste a primeira aula que eu falo só sobre as vogais. Pega papel, pega lápis e anota, estuda, memoriza e volta na semana que vem para assistir a aula 2, que é de consoantes. Daí você faz a mesma coisa, estuda, memoriza, tenta decorar da maneira que você quiser, não precisa ser da minha maneira. E você volta na outra semana, no outro mês, enfim, para assistir a aula 3. Porque os vídeos vão estar disponíveis aqui para a eternidade ou até o YouTube fechar as portas. Ok? Então sejam mais bonzinhos comigo, mais pacientes. E vamos para a aula de hoje. Para você escrever uma sílaba, por exemplo, 고구마. Lembra que eu tinha feito para vocês a batata doce caramelizada? Lembram que era o 고구마 matang? Quantas sílabas tem essa palavra? 고구마. 1, 2 e 3, certo? Então, cortar aqui. 고구마. No alfabeto você também pode perceber que temos uma consoante e uma vogal. Uma consoante e uma vogal. E uma consoante e vogal. Se você olhar a sua tabela de consoantes e vogais, você vai ver que o G é escrito assim, né? O O é escrito assim. O G é escrito assim de novo. G, G, G. O U é escrito assim. M é escrito assim. E o A é escrito assim. Mas no coreano a gente não pode colocar enfileirado assim como o português ou inglês. Nós vamos formar o bloquinho. Lembra que eu falei que é o bloquinho de cada sílaba? 1, 2, 3 bloquinhos. Para ficar esteticamente bonito, eles precisam se encaixar dentro de um bloquinho. Teremos 3 bloquinhos. Porque essa palavra tem 3 sílabas. E como que vamos encaixar então a consoante e a vogal aqui dentro? Eu falei que no mínimo temos uma consoante e uma vogal. E no máximo temos uma consoante, uma vogal e outra consoante. Vamos começar primeiro com os dois. Consoante em cima, vogal embaixo. Já formamos a palavra ko. Consoante, vogal embaixo. Ku. E agora, o ma, consoante na esquerda, vogal na direita. Mas por que no caso do U você colocou embaixo e no caso do A você colocou na direita? Porque tente relembrar da primeira aula de vogais. Vocês vão perceber que nós temos as vogais verticais, como A, Ya, O, Yo, I, e as derivadas dessas. E, Ye, E, Ye. Perceberam que elas são todas verticais? No caso dessas verticais, elas vão ficar na direita do quadrinho. E no caso das horizontais, o, yo. Perceberam que esse pauzinho aqui de baixo é mais compridinho? Elas são todas deitadas? O, yu, u. Elas vão ficar embaixo das consoantes. Pessoal, olhem como que pode ser a estrutura das vogais e consoantes. Sempre a consoante vai estar na esquerda ou em cima. Consoante, consoante, consoante. Sempre a consoante vai ficar em cima ou na esquerda. Quando a vogal é A, Ya, O, Yo, I, E, enfim, as verticais, você vai colocar a vogal aqui. Ou a estrutura pode ser consoante, vogal, vogal. Lembram dos ditongos? Calma que eu vou exemplificar cada um deles para vocês, tá bom? Outro formato é consoante, vogal e consoante aqui embaixo. E o último formato é consoante, consoante, ou seja, a consoante dupla, vogal, consoante, consoante, que é a consoante dupla. Agora no caso das vogais horizontais, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Nós não temos vogais para baixo, tá? Sempre é vogal,
combinada é uma embaixo e uma no lado. Consoante, vogal, vogal, consoante. Olhem como esse é igual a esse, só que tem uma consoante embaixo. Ou seja, sempre é consoante, vogal ou consoante, vogal e consoante. Última estrutura, consoante duplo, vogal, vogal, consoante duplo. Na verdade, esse daqui eu posso até descartar, porque ela é praticamente igual a essa. Todas essas que estão em C, pode entrar tanto a consoante simples como a consoante dupla. Então, descarte esses dois quadros aqui. Então, vamos memorizar esse formato aqui. Por exemplo, o ma do Koguma era assim, ma, consoante e vogal. Toda dentro desse quadrado. É um quadrado imaginário e vamos pensar que eles são uns bloquinhos de Lego que se encaixam. Agora, no caso das vogais horizontais, temos como exemplo o ko, ku do Koguma, os dois, né? Ko, ku e o ma. Viram que eles se encaixam? Olha o quadrado imaginário, consoante, vogal. Consoante, vogal. Portanto, ele tem que se encaixar desse jeito. A gente não pode colocar assim, por exemplo, que fica feio esteticamente, certo? Eles têm que se encaixar. Bom, a próxima estrutura, vocês vão ver que não é tão difícil assim. Acabamos de aprender essa daqui, que é a consoante vogal, a vertical. E essa consoante que fica embaixo é ela que é a famosa pachim, que algumas pessoas comentaram no vídeo anterior. O pachim. Eu nem vou escrever ele em coreano, porque senão vocês vão ficar muito confusos. Bom, vamos dar um exemplo de uma palavra que tem esse pachim. Bom, só para a aula não ficar muito entediante, eu vou trazer para vocês o grupo EXO. Vocês adoram meninas, né? Eu sei. E quantas sílabas nós temos nessa palavra EXO? Temos 2. EXO, certo? Lembram como que era a vogal E? Vamos deixar a vogal aqui primeiro, tá? E lembram que ontem eu falei que toda vogal precisa acompanhar uma consoante? Qual é a consoante que vai acompanhar essa vogal? É a consoante muda. Bolinha. Já escrevemos o E. E essa parte ek? Ek. Ok, esse C pode ser colocado como o C que nós aprendemos. Ka, ko, ku, ke. Só que se você colocar esses dois aqui, sei lá, fica meio estranho, viu? E na verdade essa palavra não é uma palavra coreana, é o inglês mesmo, ou sei lá o que eles inventaram. Mas só pra gente transcrever pro coreano, só o E, ela ficaria assim, certo? Compridinho. Agora que vai vir uma consoante embaixo, ela vai encurtar e vai entrar a consoante aqui. Por que eu coloquei o G? Bom, podia até ter colocado esse que teria o mesmo som, mas os coreanos acabaram definindo que vai ser o EXO com o G aqui embaixo. Enfim, cada um escolhe o que você quer colocar no nome, certo? E depois vem o SO, né? SO, que era o S e o O. Então vira EXO, EXO, EXO. Bom, a próxima estrutura da vogal vertical é esse formato. Na verdade, esse de baixo aqui vai ser a vogal horizontal e a vogal vertical. Por exemplo, na palavra wa, significa vir. E na primeira aula de vogal eu ensinei como que se escreve o wa. É um ditongo e é a junção do o mais o a. E como toda vogal precisa acompanhar uma consoante, a consoante que vai acompanhar ela é a consoante muda. Acabamos de formar a palavra wa. A próxima estrutura, quando temos uma vogal horizontal, é essa daqui. E eu vou dar como exemplo a palavra urso, que em coreano fica kom.
G, O, 고구마, lembram 고구마? O, e o em M. Acabamos de escrever a palavra urso, com. Olha como entra a consoante aqui, como um Lego, a vogal aqui no meio e uma consoante 받침 aqui embaixo. E ela termina em M. E a última estrutura aqui nada mais é de usarmos uma vogal combinada. Vamos tentar formar a palavra mês, em coreano é 월. Começou com uma vogal, então a bolinha entra no começo. O U entra aqui. O, será que fica bonito colocarmos o O aqui ou O aqui? Esteticamente, aqui fica melhor. Então, foi isso que foi definido, colocar a parte do O aqui embaixo do U, para encaixar o Lego. E o L, prontinho. Consoante, vogal, as duas vogais aqui já estão aqui, juntas. E a consoante embaixo. Resumindo, toda sílaba é composta por uma consoante e uma vogal, ou uma consoante, uma vogal e uma consoante, que é o 받침. Nossa, Alan, hoje você pegou pesado, né? Tem muita informação, é verdade, tá? E é realmente impossível você aprender em um dia só. Mas amanhã a gente volta com uma aula um pouquinho mais fácil, tá bom? Então eu vejo vocês amanhã com a quarta aula um pouquinho mais fácil do que hoje, vai? Até amanhã, tchau!